alunos! Vamos continuar com o nosso tópico de evolução. E dentro de evolução, eu vou falar um pouquinho para vocês de genética da população, que tem tudo a ver, genética da população com evolução. Dentro dessa aula, eu vou abordar para vocês, né, a lei ou equilíbrio de Heisenberg, a deriva genética e o efeito fundador. Tudo isso tem a ver com aquela questão de como os genes flutuam numa população, que a gente cansou de dizer o quê? Que a evolução nada mais é do que uma mudança na frequência dos alelos dentro de uma população. Geralmente, então, o que a gente diz é que não é um indivíduo que evolui, né? É a população que evolui, porque a evolução é essa alteração da frequência dos alelos dentro de uma população. Então, acho que a gente agora já sabe que evolução não tem nada a ver com você ser mais sofisticado, mais evoluído, como as pessoas falam, né? Não, mais complexo. A evolução é isso. A evolução trata dessa como é que certos alelos, que na verdade significam características, obviamente esses alelos geralmente eles significam alguma característica, elas mudam, elas flutuam ao longo do tempo dentro da população. Então, como a gente vai considerar a população, se a gente tem um alelo que é responsável por uma característica útil para a sobrevivência ou para a reprodução, o que vai acontecer com esse alelo? Veja bem, o indivíduo possui esse alelo e ele vai sobreviver mais ou vai ter mais chance de sobrevivência ou de reprodução. O que vai acontecer com esse alelo? Ele vai aumentar na população. Por quê? O número de indivíduos portadores desse alelo tende a aumentar, porque eles sobrevivem mais ou eles se reproduzem mais. E aí, com isso, o alelo também aumenta. E o que vai acontecer se o alelo for prejudicial, né? A tendência é o quê? A tendência é que a frequência desse alelo diminua, porque os indivíduos que estão carregando ele tendem a ter uma deficiência, né? Sobrevivem menos, têm menos aptidão para camuflar ou para caçar, são mortos com mais frequência, há um sistema imune pior, algo acontece com eles que eles morrem com maior frequência. Se eles morrem e deixam menos descendentes, menos pessoas vão ter aquele alelo, correto? Então, no fundo, tem a ver com a seleção natural. A gente está falando de características do indivíduo, mas se você for olhar com maluco, você vai ver que a gente está falando de alelos, né? No fundo. Então, na época do Darwin, ele não sabia explicar, né, muito bem, a gente sabe disso, ele não sabia da genética, mas agora, né, depois de 1900 em diante, começou, um pouco antes já teve a descoberta dos trabalhos de Mendel, então começaram a ter estudos, o Marcon começou a estudar os cromossomos de Drosophila, a gente começou a ter um entendimento melhor do que era genética e surgiu o que a gente chama de neodarwinismo, né, ou teoria sintética, que é exatamente isso, a gente juntar as duas coisas. Tá? Então, a gente está falando agora da nata da evolução, né? Uma coisa mais moderna do que seria realmente evolução. Existiu muita dúvida também logo depois que começou a se entender a questão de alelo dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto. Será que um alelo dominante ele tende a ter uma frequência maior? Ele tende a aumentar a frequência ao longo do tempo porque ele é dominante? Será que as leis, né, da hereditariedade podem alterar essa frequência? Como é que acontece essa flutuação de alelos? Né? Esse questionamento começaram por volta de 1900, lembrando que lá por 1920 a gente teve a nossa criação da teoria sintética da evolução. Nessa época, o matemático Herd e o médico alemão Weinberg demonstraram de uma forma independente, né, que na ausência de fatores evolutivos, que fatores evolutivos são esses? Mutação, seleção natural, isso não é um fator evolutivo na seleção natural, a migração, a frequência dos alelos não muda ao longo das gerações. Então, ele quis dizer o seguinte, supondo que a população não esteja evoluindo, a frequência alelo vai ficar a mesma, óbvio. Se um alelo não tem uma mutação, se um alelo não sofre seleção natural, se um alelo não é melhor que o outro, se você não tem escolha por parceiro genético, por que a frequência alélica vai mudar? Então, ele diz o seguinte, que se nada disso, se a população não estiver evoluindo, a frequência ela se mantém constante. Mas, obviamente, as populações, elas geralmente estão evoluindo. E aí a gente pode comparar como seria se elas estivessem em equilíbrio e como está, né, se ela está evoluindo, como é que está acontecendo a frequência gênica dentro dessa população, né? Como é que está acontecendo a flutuação desses genes, e então você pode comparar.
Então, esse teorema de Heisenberg, a gente vai ter que usar aqui, vou passar alguns textos para vocês, da frequência alélica, né? Eles calculam o que aconteceria com a frequência alélica de dois alelos, na época eles consideraram só dois alelos, vamos supor que azão e azinho, ao longo das gerações dentro de uma população, nas seguintes condições. Aqui ele vai considerar as condições ideais, né? A população é muito grande, a gente sabe que nem sempre isso é verdade. Por que a população tem que ser grande? Para não ter um viés, para você não ter alguma tendência de cruzamento ali num ponto por algum motivo. Quando a população é grande, os indivíduos eles andam ali dentro da população, os alelos eles circulam livremente sem barreira, tá? Então a população tem que ser grande o suficiente, não há mutações, porque se você insere uma mutação é a origem de um alelo novo. E aí, se você tem um alelo novo, vai alterar a frequência gênica, né? Ele está falando algo que esteja em equilíbrio, que não altere a frequência gênica. Não há migrações, porque quando você coloca um indivíduo novo lá na população de ratinho, entra um rato novo, ele pode estar carregando alelos diferentes, ou até mesmo o alelo que ele está carregando vai alterar a frequência que já estava ali, certo? Se ele tinha um número de azão ali, agora esse rato entra com mais um azão, você está alterando a frequência, está aumentando o número de azão, né? Ou diminuindo se alguém saiu, se algum rato também vai migrando, 1, 2, 3. Então, para você considerar o equilíbrio, você não pode ter a entrada nem a saída de genes, e nem surgimento de genes por mutação. Além disso, todos os genótipos devem ter a mesma chance de sobrevivência, ou seja, não tem seleção natural. Os alelos eles têm a mesma chance, nenhum é melhor ou pior que o outro, o que não é verdade. Mas para você não ter a prevalência de um ou de outro, um não pode ser melhor do que o outro, porque óbvio que o que for melhor, tiver vantagem, vai se sobressair e vai aumentar a frequência. Então, ele julga que não teria seleção natural, todos os alelos eles seriam o mesmo peso, tá? Para ter o equilíbrio. Então, ele está forçando para que tudo leve ao equilíbrio. E os cruzamentos ocorrem ao acaso, isto é, não há seleção sexual. Então, seleção sexual é quando a fêmea prefere algum macho por algum motivo, ou o macho escolhe alguma fêmea por algum motivo. A fêmea olha um pássaro, ele canta mais bonito, ele tem uma plumagem brilhante, ele tem uma cauda enorme, ou ele é um moreno forte, ou ele tem olhos azuis. Isso, se existe uma tendência da fêmea escolher, a tendência é que essas características aumentem a frequência, certo? Se a fêmea gosta de um pavão com uma cauda grande, isso vai estimular que o pavão tenha cauda grande, porque ele vai ter mais sucesso para se reproduzir, né? E a reprodução é a base de tudo, né? É uma das coisas mais importantes. Não adianta, eu já falei, você ser saudável, ter genes ótimos para comer, caçar, conseguir alimento, mas nenhuma fêmea te quer. E daí, seus genes são excelentes, mas não vão passar para frente. Então, importa muito a opinião da fêmea. Se a fêmea não quiser casar lá com você, não adianta nada você ser a perfeição. Então, ele também acha que não existe essa seleção, esse cruzamento preferencial. Todo mundo cruza com qualquer um sem preferência, o que não é a realidade. Então, você pode comparar, a população real vai ter tudo isso, ao contrário, né? A população real não segue essas regras, mas você pode comparar com a população ideal que ele colocou e você vai ver como é que está acontecendo a frequência, como seria a frequência em um caso, uma população hipotética, e como está sendo na realidade, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente calcula a frequência, né? Em primeiro lugar, vamos ver como é que a gente calcula a frequência de um alelo na população. Então, aqui tem uma população com 500 indivíduos. 320 são azão-azão, ou seja, eles são homozigotos dominantes. 160 são azão-azinho e 20 azinho-azinho. Azão-azinho aqui. Então, aqui é heterozigoto e aqui é homozigoto recessivo. Lembrando que isso aqui são indivíduos. Cada indivíduo carrega o quê? 2 alelos. Tá? Então, cada indivíduo tem 2 alelos. Qual o número total de alelos nessa população de 500? Tem que multiplicar por 2, porque cada indivíduo tem 2 alelos. Tá? Então, aqui eu tenho 1000 alelos. Quantos alelos eu tenho aqui nesse grupo de indivíduos? Eu tenho 640, porque é o dobro, né? Eu tenho 2 alelos. Então, esse aqui é o número de indivíduo e aqui são os alelos. Tá? Então, cada indivíduo tem 2 alelos, por isso que ele multiplica por 2. Então, no total aqui eu tenho 1000 alelos. A frequência de um alelo, no caso vamos pegar o exemplo do A, é a proporção em relação ao total de alelos para a característica em questão. Então, qual é a frequência desse alelo azão-azão nessa população total? Então, eu tenho que olhar aqui. Eu sei que aqui eu tenho 640 alelos azão-azão, certo? 320 vezes 2 é 640. Esses são o número de alelos azão.
Mas eu só tenho azão aqui? Não, eu tenho azão aqui também no heterozigoto. Quantos são? Quantos alelos eu tenho aqui? 160, certo? Aí eu não preciso multiplicar, porque eu sei que a metade é azão e a metade é azinho. Então, eu tenho 160 alelos azão. Tá? Então, qual o total de alelo azão? Eu tenho que somar os que estão aqui e os que estão aqui. 640 mais 160, que vão dar um total de 800 alelos do tipo azão. Então, a frequência é de 80% ou 0,8. Se o total tem que dar 1, está faltando quanto do azinho? 0,2, tá? Então, eu tenho 800 alelos azão e 200 azinho, tá bom? É só você colocar aqui, ó. 160 azinho, mais 2 vezes aqui, 40. 160 mais 40 também dá 200. Ou você tira, se você já achou 1, que é 0,8, quanto falta para chegar a 1? 0,2, tá bom? Então, vão ser 200 alelos do tipo azinho. Então, é assim que eu calculo, porque P mais Q, né, que a gente vai ver que P é o azão e o Q é o azinho, tem que ser igual a 1, tá? Então, aqui o alelo azinho são 0,2. E aí, então, como eu te falei, P mais Q é igual a 1. Por isso que eu sabia que se eu tinha um 0,8, o outro tinha que ser 0,2 para dar 1, 100%. Tá? Então, o azão eu chamo de P e o azinho eu chamo de Q, que seria a frequência. Só que a gente falou, né, que não é só P e Q. A gente tem que ter, quando a gente tem o óvulo espermatozoide para formar um indivíduo, a gente aqui só tem o óvulo espermatozoide, um alelo só. Só que, na verdade, na população, a gente tem os indivíduos diploides, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar, azão, azão, tá bom? É a frequência de um multiplicado pela frequência do outro, porque os indivíduos são diploides, tem 2 alelos. Aí você chega a essa equação aqui, tá? Com binômio, porque a gente vai multiplicar, né? P2, PQ, 2PQ, mais Q2. P2 mais 2PQ, porque eu tenho 2 heterozigotos, tá? Mais Q2. Então, com isso aqui, a gente pode calcular a frequência de um alelo, tá bom? A partir de um dado real, de uma amostra de uma população real. Então, aqui eu vou falar de um albinismo, tá bom? Então, ó, sabendo que a frequência de indivíduos albinos, a gente sabe que os albinos eles são recessivos, né, homozigotos recessivos. Uma população é 1%, vamos calcular a frequência dos genótipos possíveis nessa geração. E aí ele vai, a gente já falou, o A é o P, o Azinho é o Q, tá? Os indivíduos diploides é P ao quadrado, o heterozigoto é 2PQ e o homozigoto é Q ao quadrado. Então, a frequência de azinho é 1, porque ele me disse, tá bom? Então, é 0,1. É 0,1. 0,01, desculpa, gente. Então, a frequência do homozigoto, que é o quadrado, é 1%, tá? E eu quero saber o quê? Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada e vai ser 0,1. Então, eu consegui o quê? Se é 0,1, quanto vai ser o P? 0,9, correto? Porque 0,1 mais 0,9 tem que dar 1. Então, eu já achei a frequência de P. Quando eu acho a frequência de um, eu já acho do outro, tá? Qual a frequência de azão? É P vezes P, tá? 0,9 vezes 0,9. Aqui eu achei só de 1. Qual a frequência de azinho? Né? 2PQ? Então, vai ser 2 vezes o quê? 2 vezes 0,9 vezes 0,1, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de deriva genética. Também está dentro de genética de população. A deriva genética é quando a frequência de alelos elas podem mudar por acaso, não por seleção natural, tá? Isso acontece muito, talvez, às vezes em população pequena de ilha, tá? Ou isolada, e às vezes pode acontecer que, por acaso, podem morrer mais indivíduos azinho do que azão, ou vice-versa. Por algum motivo, geralmente eu digo que é azar, tá? Então, você tem uma alteração da frequência independentemente do seu valor adaptativo. Então, pode ser enchente, incêndio, terremoto, meteoro, maremoto, sei lá, furacão. Então, às vezes, você tem vários alelos, né, uma diversidade grande. Aí tem um grupo de infelizes escondido numa toca lá, por sorte, vem um furacão, destrói tudo, aí aumenta, só sobrou aqueles, né?
Então aquela frequência alérgica vai aumentar porque foi só o que sobrou, os outros morreram. Mas não quer dizer que foi porque ele tinha genes melhores, tinha um sistema imune melhor, tinha os dentes melhores, não. Mais adaptado, não, foi pura sorte. Sem querer ele entrou naquele buraco ali para fazer alguma coisa e não morreu, entendeu? Não quer dizer que ele era mais adaptado necessariamente, foi sorte do momento. E aí a gente chama isso de efeito gargalo, é quando você tem uma diminuição drástica por efeitos assim catastróficos do tamanho da população e sobra só aquilo. E o que sobrou é o que sobrou. Vai ter que se virar com aquilo, não quer dizer que tinha os melhores genes, né? Quando a gente destrói, né, a nossa mata, a gente está perdendo a diversidade genética, a gente está destruindo e sobra o que sobrou, às vezes, muitas vezes por sorte mesmo. Então aqui nessa garrafa tem vários tipos de alelos, tá vendo? E aí na hora que você passou por esse, a gente chama de efeito bottleneck ou efeito gargalo, é que você passou ali, isso aqui significa destruição. E sobrou só esses poucos aqui. Toda a diversidade que tinha antes foi perdida. Sobrou por acaso. Tá? Então a gente perde diversidade genética. Às vezes ali tinha o potencial de alguém que produzia um antibiótico, tinha um fungo ali que produzia um antibiótico ótimo. Ali às vezes tinha um indivíduo que tinha um sistema imune que produzia alguma enzima que era resistente a algum vírus, alguma coisa, mas ele morreu, sumiu, né? E só sobrou esses. Às vezes aqui, às vezes nem tem esses genes, mas foi o que sobrou. E aí, às vezes, isso pode até levar em risco essa população, porque às vezes várias coisas boas que tinham aqui, lembra que a gente falou que é importante ter variabilidade genética para a gente ter várias opções? Várias coisas legais que tinham aqui sumiram porque foi uma coisa abrupta, um incêndio, uma coisa, e você perdeu essa variabilidade genética e agora você nunca mais vai encontrar, tá? Aliás, essa agora, com o tempo, essa aqui vai ter que evoluir e talvez ela não volte para o que era antes, ela vai evoluir para um outro caminho. Ou ela pode acabar sendo extinta, ou talvez ela encontre outros genes legais, não necessariamente o que já passou às vezes já perdeu. Tá? Esse que é o problema da gente diminuir o número da população dos animais e das plantas, que é o que a gente está fazendo ultimamente. Então aqui eu tenho um exemplo que isso é real, há cerca de 20 mil anos teve algum evento, né, que causou a redução da população desses guepardos. Aqui você tinha, tá vendo, A1, Azinho, A2, esse aqui é um outro alelo, uma versão diferente do azão, né? Você tinha vários alelos, né, tinha esse azinho, mas você tinha uma riqueza aqui de alelos. Teve uma redução drástica e aí, por algum motivo, sobrou esse aqui. E agora todos eles, né, eles são geneticamente semelhantes. E aí você começa a entrar em homozigose. E aí você pode ter o risco de coisas, né, quase como se fosse uma endogamia. Você começa a aumentar coisas que estavam... Esse gene podia ser até ruim, mas como ele estava disfarçado, ele estava aqui, né, com a ajuda do outro, o que acontece? Esse daqui supre a necessidade dele. E agora não vai ter, não só para esse par, lembra que ele tem vários outros alelos, aí você vai ter um problema, né? Você vai ter um problema agora de infertilidade, de falta de adaptação, vem uma doença, uma praga, mata todo mundo, e aí você vai entrando num vórtice, que a gente chama um vórtice de extinção. Quando você diminui demais o número de indivíduos e reduz, se ele tivesse pelo menos variabilidade genética, por sorte, às vezes acontece. Você diminui muito, mas ainda tem variabilidade, mas às vezes não acontece isso. Essa população, ela dificilmente não vai se recuperar, tá? Se ela não tiver um mínimo de diversidade genética. O efeito fundador é um outro evento, né, que a gente observa, que é quando uma colônia, parece um pouco com derivo genético, por acaso também, né? Uma colônia é iniciada por poucos indivíduos. Então aqui eu tenho uma população cheia de alelos, tá vendo? E aí um grupo daqui resolveu vir para cá. Esse aqui ainda tem uma diversidade, esse aqui só carregou esses azulzinhos. Então, um casal, 5 casais, sei lá, saem daqui e vão para um lugar para formar uma família, migram em uma balsa, vão para uma ilha, alguma coisa do tipo. E ele não leva toda a representatividade de alelos que existem na população. E a gente chama de efeito fundador. A gente vê isso muito em doenças. Tem uma doença que chama doença de Huntington, que ela só se manifesta mais depois que já passou a idade reprodutiva. Ela é uma doença dominante, né? Chama coreia também, a pessoa fica com tremedeira, perde as funções cognitivas, né? Tem uma degeneração do cérebro. E há 200 anos, uma única mulher que portava um alelo desse doença de Huntington, ela foi lá para a Venezuela, no Lago Maracaibo.
e ela tinha 10 filhos, ela estava levando 10 crianças, teve lá, não sei, e como era dominante, todas essas crianças tinham esse alelo. E aí, ela passou para esses filhos, e essas crianças eram ancestrais da linhagem atual, né? E nesse local, a frequência dessa doença é 50 vezes maior do que no resto da população mundial. Na população mundial, você tem acho que um caso a cada 30 milhões, e aqui a frequência é enorme, a cada 100 mil você tem um caso dessa doença de Huntington, né? Por quê? Porque essa mulher levou esse alelo, e aí é um povoado pequeno, com poucas pessoas, e elas cruzaram ali entre si, né? Ela levou um monte de criança. Se ela tivesse levado menos crianças, talvez não tivesse acontecido tudo isso. 10 crianças é um número significativo de meninas, né? E aí essas crianças tiveram muitos filhos também, todas carregando, com probabilidade grande de carregar a alelo, né? E aí acaba que você casa primos com primos, só sei que aconteceu isso. Existem vários casos desses efeitos dessas doenças de judeus que vão para a Europa e eles acabam tendo casamentos entre si, e aí certas doenças que geralmente são raras de acontecer, elas aumentam de forma exponencialmente, porque a pessoa que foi para lá, ela levou esse alelo. Acontece com coisas também que não tem doença, mas a gente consegue ver muito mais quando tem uma doença, porque daí fica visível, a gente consegue enxergar. Então é isso. Eu vou passar aqui um exercíciozinho só para a gente treinar mais um pouquinho, né? Você tem aqui uma população com 1.000 indivíduos, 160 apresenta uma anomalia hereditária causada por um gene recessivo autossômico. Quantos desses portadores, ele quer saber, né? Espera-se que sejam portadores desse gene recessivo entre os indivíduos normais o total de, ou seja, tem que ser indivíduos heterozigotos, correto? Veja que você tem que saber agora genética, né? E genética e população. A pergunta dele é essa: espera que sejam portadores desse gene, né? Se o gene é autossômico recessivo, ou seja, ele diz que é um indivíduo normal, então não pode ser homozigoto, tem que ser um heterozigoto, ou seja, ele quer saber quantos vão ser azão, azinho. E ele já te disse um aqui, tá? O azinho, azinho é 160. Então, 160 apresenta anomalia, quer dizer que a gente tem 16%, ou seja, o Q ao quadrado é 0,16. Para você saber o número de Q, que é o número de azinho, é a raiz quadrada, que vai dar 0,4, tá? Se eu descobrir Q, logo eu descubro P. Se Q é 0,4, se eu sei que Q mais P tem que dar 1, quanto que vai ser P? 0,6, certo? P mais Q é igual a 1, então P é 0,6. Já tenho P e já tenho o Q. Eu quero saber o que mesmo? 2PQ, né? Eu quero saber qual é o número de heterozigoto. Então, aqui eu tenho 2 vezes 0,6 e 0,4, que vai dar 0,48. Então, o número de indivíduos que tem este alelo heterozigoto vão ser 480 indivíduos, correto? 48%, ou seja, 480 indivíduos. É isso, eu espero que vocês tenham entendido assim a dinâmica da gente misturar agora a evolução com a genética, né? O que a gente viu na parte do primeiro semestre, lá das leis de Mendel, e agora a gente está vendo como é que se aplica na evolução, né? E evolução é exatamente isso, como eu disse, essa flutuação dessas características dentro de uma população. Essa é a definição moderna de evolução. Até mais.